Queridos irmãos, bom dia. Muito bom dia a você, graça e paz do nosso Senhor Jesus, para você, para sua família, para sua casa nesse tempo. Vamos então, nesta manhã, caminhar aí para o estudo da palavra do Senhor. Hoje, continuando nossa lição de escola bíblica, no que o apóstolo Pedro continua nos orientando na sua segunda carta. Nós já vimos todo o processo na primeira epístola, na primeira carta, e agora nós vamos caminhar para a segunda. Estamos já na segunda epístola de Pedro, a igreja na dispersão. Nós vamos hoje conversar a partir do segundo capítulo. Vamos então desenvolver hoje o entendimento dentro do segundo capítulo. E hoje vamos tratar especificamente do verso 1 a 10, falando do retrato dos falsos mestres. Qual é o retrato do falso ensino, da falsa doutrina, do falso mestre? Qual é a característica deles, né? Vamos falar isso em primeiro lugar e depois vamos falar o que o apóstolo Pedro nos fala a respeito do julgamento de Deus a estes que são falsos mestres dentro da igreja. Vamos então à leitura do texto? Em 2 Pedro 2, de 1 a 10, diz assim: Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, enganando até, ou melhor, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já é de largo tempo, não tarda a sua destruição, não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade. Esse é o texto em que vamos hoje pensar sobre o retrato dos falsos mestres. Então, precisamos pensar que o falso ensino, ele é algo muito antigo entre nós. Nós vamos ver mais um pouco à frente aonde se inaugurou o falso ensino, porque você bem sabe, como já falamos em alguns estudos que tivemos sobre seitas e heresias, tivemos esses estudos às quartas-feiras, você que acompanhou pôde perceber isso, e aí nós demos o exemplo de que uma pessoa só tem reconhecimento de uma nota falsa quando ela tem intimidade com a nota verdadeira. Quando você usa muito e tem muita intimidade com a nota verdadeira, logo quando bate a falsa, você a reconhece, justamente pela sua intimidade com a verdadeira. Então, no falso ensino, é mais ou menos isso. Nós precisamos entender que o falso ensino é antigo.
O falso ensinamento é algo antigo, nos tempos veterotestamentários, nos tempos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ainda há referências ali de falsos mestres, falsos profetas, que se levantavam falando em nome de Deus, mas não eram servos do Senhor, servos do Altíssimo. E aí nós vamos ver justamente Pedro alertando esse perigo dos erros doutrinários, o perigo das heresias e como essas heresias podem se implantar e o quanto que elas são nocivas para o povo de Deus. Isso é muito importante que você perceba comigo. Peço a você perdão pela minha voz fanhosa, que estamos aí passando por um período de gripe devido à mudança do tempo. Mas vamos lá? Então, a Epístola de Pedro nos vai introduzir, nos fazer pensar sobre essa cilada do inimigo. Nós precisamos nos atentar a este problema tão comum e tão atual nos nossos dias, que é o falso ensino e os falsos mestres. Isso é muito sério e muito necessário de nós nos colocarmos ali à disposição do Senhor e entender, avaliar, conseguir discernir quem são os falsos mestres. E aí, então, vamos pensar, em primeiro lugar, sobre o diagnóstico, sobre o raio-x de um falso mestre. E, em primeiro lugar, nós vamos ver algumas atuações, algumas questões sobre justamente o modo de agir. Como é o modo de agir de um falso mestre, de um falso profeta, de um ensino que não é condizente à Sagrada Escritura. E aí nós vamos ver que Deus revelou a sua santa palavra, o seu ensinamento, aquilo que ele tem a dizer e tem sempre a dizer à humanidade por meio da sua palavra, ele a revelou através de profetas, homens levantados por Deus para representar, para falar, para ser boca de Deus ao povo e anunciar as verdades do Evangelho, as verdades de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver o surgimento paralelamente aos profetas do Senhor, esses falsos que se levantam direcionados, conduzidos por Satanás para serem enganadores, profetas enganadores que trazem, ao invés de trazer o esclarecimento, trazem enganação, trazem confusão no meio da igreja, porque os falsos profetas mentem e falsificam a verdade do evangelho. Isso nós vamos ver que a revista vai nos falando justamente disso. E como que aqui o apóstolo Pedro está nos trazendo a ideia de que isso é antigo e que a igreja naquele tempo tinha que estar alerta quanto aos falsos ensinamentos e quanto aos enganadores. O apóstolo Paulo vai falar isso a Timóteo, o próprio Cristo vai falar isso no período que esteve com seus discípulos, trazendo os ensinamentos do reino de Deus, e como os evangelhos vão registrar esse alerta do Senhor Jesus quanto aos falsos mestres. Isso é muito importante. Por quê? Por que é perigoso isso? Porque os falsos profetas, os falsos mestres, influenciam a igreja para adotar uma cultura mundana, uma cultura que é oposta à cultura do reino de Deus, uma cultura que tem valores mundanos e não que está no mundo influenciando o mundo com valores eternos, mas sim uma igreja que secularizou-se, uma igreja que se tornou conivente, se tornou participante do meio mundano que vivemos. E aí nós vamos ver justamente que os falsos mestres conduzem a isso. E isso é uma característica muito marcante, que é um combate, uma oposição à doutrina sã,
a sã doutrina, uma tentativa de desfigurar o evangelho. Isso é muito complicado, porque nós precisamos pensar que uma das características do falso mestre, do falso ensino, é, ao invés de colocar a centralidade em Cristo, na cruz de Cristo, no Cristo crucificado, em Deus e nos seus atributos, houve uma substituição. E aí é um culto humanizado, é um culto em que o homem está no centro do culto. E aí você percebe que as atividades são centradas no homem. A gente vê isso muito comum nas nossas músicas. As músicas que aparentemente são músicas de adoração a Deus falam mais do homem do que de Deus. De que o Senhor vai abrir a porta para mim, o Senhor vai trazer a minha bênção, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me ajudar a passar pela dificuldade, e tudo é sobre mim e não sobre Cristo. O apóstolo Paulo disse, é tudo sobre ele, para ele, por ele. São todas as coisas para, por meio dele. Tudo é sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os falsos mestres trazem justamente esse lado de que o homem é o centro de todas as coisas. O homem como a medida de todas as coisas, até mesmo do culto a Deus. Isso é um perigo que os falsos mestres nos trazem. Há uma ênfase não mais no resgate ao arrependimento, a mensagem de arrependimento, não há uma mensagem de pecado, de combate ao pecado, não há mais uma mensagem de santificação, de ensino para uma vida santa, reta diante de Deus, mas pelo contrário, é justamente um culto que traz o afago no nosso ser. Você sai com o coração quentinho do culto, porque é algo que estimula você, é algo que traz apenas uma autoestima, é apenas um culto que satisfaz as suas necessidades. Então, é muito perigoso, porque isso acaba nos conduzindo a um culto, a um ensinamento em que vai satisfazer os nossos próprios desejos e não conformar o nosso desejo à vontade do Senhor. Isso é muito perigoso. Isso é um diagnóstico dos falsos mestres. Uma outra questão, não só essa questão de uma ênfase centrada no homem, não só essa questão de uma cultura mundana, mas também nós vamos ver uma ênfase na teologia da prosperidade. E tudo isso que eu estou falando tem termos técnicos para isso. A teologia da prosperidade fala dessa ideia em que a riqueza, há uma forte pregação, um forte ensino a respeito de dinheiro, só se fala em dinheiro, em doar, em investir, em esticar a sua fé por meio da oferta, e tudo isso roda em torno do dinheiro, não do sacrifício de Cristo nosso Senhor. Então, tem um perigo em sermos uma igreja secularizada, temos o perigo de sermos uma igreja secularizada mesmo, em que o homem está no centro, há um perigo do sincretismo religioso, em que, ora, se a palavra de Deus pode ser transformada, pode ser renovada e modificada, entra-se o sincretismo religioso, então os caminhos acabam levando a Deus, então não é tão assim, há uma ideia de satisfação do desejo e, acima de tudo, essa teologia da prosperidade. E isso é muito perigoso, porque tira o povo do caminho da verdade e deixa vulnerável a uma influência de Satanás. E isso é muito perigoso, porque todos esses movimentos que tratamos aqui, eles não surgem na rua, eles não surgem no Congresso, eles não surgem nas universidades, que tanto criticamos hoje por conta do ensino secularizado, do ensino com um viés, talvez, manipulador, enfim. Mas todas essas tendências malignas no seio da igreja acontecem
justamente na igreja. Por isso a necessidade, meu irmão, de estudarmos a palavra. Por isso a necessidade de proclamarmos e defendermos a mensagem do evangelho. E eu sempre digo, em todo o tempo que estou ainda, não sei por quanto tempo, né? Só o Senhor sabe, mas por quanto tempo que já tenho aí estado junto com os irmãos aí da Missão Batista em Vilagem das Palmeiras, eu digo, meu irmão, se eu estiver falando algo errado, que você realmente se levante e me corrija caso eu esteja falando alguma heresia, que você tenha essa posição também de estudar a palavra, de proclamar e de defender o evangelho, caso alguém esteja com um falso ensinamento. Mas você só combate o falso se você conhecer o verdadeiro. Então aí está a nossa responsabilidade. Mas agora que nós vimos esse apanhado e essas fortes tendências que os falsos ensinamentos e os falsos mestres nos trazem, nós vamos agora começar a entender como é esse comportamento, como é o comportamento dos falsos mestres, qual é a conduta que eles assumem diante do ensino e diante da palavra e também diante da igreja e da sociedade. Aí nós vamos ver, em primeiro lugar, que é uma dissimulação. Isso é muito sério. E aqui eu falo, um falso mestre, ele nunca vai ser honesto e claro com a igreja. Nunca será claro e honesto. Por outro lado, o entendimento de que um mestre ele é verdadeiro e fiel à Escritura é um mestre que é claro, honesto diante da igreja. Portanto, um falso ensino é de alguém que é dissimulador, alguém que articula, que faz planos e que mobiliza pessoas, pensamentos, atitudes. Isso está muito presente, infelizmente, meu irmão, no nosso meio. Que sejamos estes que combatem essa dissimulação, essas articulações para que o poder prevaleça e que isso seja derrubado no nosso meio, porque você vê que isso aniquila a doutrina e o caráter cristão. As dissimulações no meio da igreja, as articulações, as politicagens são muito nocivas. E um falso mestre tem isso como característica. É desonesto e turvo. Um ensinamento, um discurso que é turvo, que não é cristalino. Então, nós precisamos ter isso em mente. Uma segunda questão é o sacrilégio. E o sacrilégio é justamente uma ideia de arrogância, uma ideia de prepotência de um falso mestre. Isso é muito comum, homens que se entendem como detentores do saber, homens que se colocam como santos que são intocáveis. Mas Romanos é um diagnóstico incrível. O início de Romanos é um diagnóstico incrível quanto à falência do falso ensino, a falência da religião, mas que o evangelho prevalece sempre, porque não há um justo sequer. E aqueles que se resguardam, que se escondem na justiça da religião, devem entender que ela não é justificadora. A única justiça é a justiça de Cristo. E o justo é Cristo Jesus. E por isso, nele devemos nos colocar com humildade, não com arrogância. Porque uma das características do falso ensino e do falso mestre é justamente a arrogância. E um mestre arrogante, um pastor arrogante, trará e conduzirá a igreja à arrogância. Um falso mestre, um falso e arrogante pastor faz com que existam falsas e arrogantes ovelhas. Isso é muito sério. Então, as consequências desse falso ensino, desse sacrilégio, dessa arrogância, é justamente contaminar outros crentes, como eu acabei de falar, contaminar a igreja com essa arrogância, desviando, então,
os crentes do Evangelho. Precisamos ver também que isso traz um descrédito à causa cristã, porque isso faz com que haja desprezo pelo cristianismo. Uma pessoa arrogante, um servo do Senhor arrogante, prepotente, não leva ninguém a Cristo, apenas mostra uma falsa piedade, e as pessoas vão se afastar disso, e isso levará a um falso testemunho. E aí você vê, quando o cristão contraria a doutrina com o seu comportamento, ele comete o sacrilégio de negar ao Senhor. Então, quando não há uma similaridade entre a fala, entre o discurso e a vida, isso é um mau testemunho, isso é uma negação do Senhor. Portanto, que a nossa vida seja inculpável, uma vida para glorificação do nome do Senhor. Amém? Mas não só, vamos ver uma característica de dissimulação, de sacrilégio, de arrogância, mas também uma condução à sensualidade. Isso é muito complicado porque os falsos mestres atraem muitos seguidores porque desprezam os padrões bíblicos de moralidade. Isso é muito sério. Isso aqui entra muito na questão de disciplina. Isso pode nos fazer pensar na questão da disciplina na igreja, nos processos disciplinares dentro da igreja, e como hoje isso é uma questão até delicada de se falar, mas como precisamos pensar justamente nisso, que o apóstolo Pedro, então, vai falar sobre essa libertinagem, dessa eu ia falar uma palavra aqui, mas embolou, nessa permissão excessiva de condutas, de paixões carnais se evidenciando na igreja, e que, de certa forma, trazem uma queda espiritual e não uma honra à mensagem do Evangelho, porque o caminho da verdade é a compreensão cristã de que a salvação se relaciona tanto com a vida espiritual quanto com a vida física. Isso é muito importante de pensarmos, porque a nossa espiritualidade, aí eu digo a você, eu sempre falo isso lá na missão, que a nossa espiritualidade não é a espiritualidade do monastério, a nossa espiritualidade não é a espiritualidade do budista, porque o budista, para ter paz espiritual, para ter equilíbrio e crescimento espiritual, ele precisa se retirar da cidade, ele precisa se retirar do lugar barulhento, ele precisa ir para um lugar calmo para meditar. Você percebe isso, mas você vê que a nossa espiritualidade não é assim. A espiritualidade cristã se desenvolve no dia a dia, no relacionamento, no crescimento mútuo, na edificação um do outro, mas isso deve nos conduzir ao entendimento de uma espiritualidade integral, de uma redenção integral. Deus redime todas as áreas do nosso ser, inclusive a nossa moralidade. Então, isso é muito importante de nós pensarmos. Mas aí, então, nós vamos ver agora já num outro aspecto, que é o meio de sustento desses falsos mestres, como é esse desenvolvimento. E aí vamos ver que os falsos mestres combinam uma grosseira imoralidade com um espírito de ganância. Então, é uma imoralidade conjugada com um espírito de ganância, de cobiça. E isso é uma clara e evidente paixão e um amor ao dinheiro, à prosperidade. Então, meu irmão, se você vê um pastor, se você vê um mestre que só fala em dinheiro, só fala em crescer, em dar seu dinheiro, que você dê seu dinheiro, tome muito cuidado, porque pode ser um homem dominado e apaixonado pelo dinheiro. Isso pode ter se tornado um ídolo. Isso é muito sério, porque você precisa ver que a palavra nos adverte quanto ao perigo dos cristãos serem usados também pelos falsos mestres como moeda para os seus negócios. Isso é muito perigoso,
Porque um crente que não é estudioso da palavra, um crente que não estuda a sua Bíblia, que não lê a sua Bíblia, ele facilmente pode ser conduzido por esse discurso falso, esse discurso falacioso, esse discurso ganancioso, esse discurso que é dominado pelo dinheiro. E aí, então, você vai ser esse que vai estar sempre bancando os negócios de um falso mestre. Então, isso é muito perigoso, porque isso que o apóstolo Pedro está falando. Tome cuidado para que você não seja dominado por esses falsos mestres. Isso é muito sério, porque você vê que eles anseiam por dinheiro cada vez mais, explorando a igreja, explorando o corpo de Cristo, sabe? Sugando da igreja. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E aí nós precisamos pensar nisso, porque são argumentos falaciosos. Todo esse panorama que trouxemos aqui até agora desses falsos ensinamentos. Isso é muito sério, você deve refletir a respeito disso. Mas agora, nós vamos ser conduzidos em um segundo grande aspecto, que é o julgamento divino a esses mestres que, como falamos desses diversos pontos, quanto à questão da sensualidade, do sacrilégio, da dissimulação, da riqueza, da prosperidade, de tudo isso. Qual é a condenação divina a estes? E aí nós vamos, então, agora pensar do verso 3 ao verso 10, que vai ser, então, destrinchado pelo apóstolo Pedro, a respeito justamente do julgamento divino. Qual é? Então, quais são esses julgamentos que serão feitos aos que são falsos mestres e que trazem um falso ensino à igreja? Em primeiro lugar, a palavra diz que é certo o julgamento a estes. Meu irmão, não se desespere ao ver, ao ouvir e ao presenciar uma exploração, um falso ensino, uma condução errada, uma heresia de falsos mestres, porque a palavra nos assegura que o julgamento já foi prometido. Então, precisamos ver que o julgamento foi prometido desde o Éden. Desde o Éden. Desde o momento em que houve uma distorção da palavra de Deus, já houve julgamento. Porque você vai ver isso no Éden, quando Deus diz que não comam do fruto. Não comam do fruto, porque vocês morrerão, certamente vocês morrerão. E aí a serpente para Eva traz o primeiro falso ensinamento. Satanás foi o primeiro falso profeta, falso mestre, trazendo o falso ensino que trouxe a queda de toda a humanidade. Porque ele disse, não é bem assim, não. Aí você vê um sofisma, uma mentira com cara de verdade. E aí ele diz, não é bem assim, não. Deus não é isso que, não foi isso que Deus quis dizer. Veja, a primeira hermenêutica, a primeira interpretação bíblica distorcida foi feita por Satanás. Ele diz, não, a interpretação está errada. A verdade é que você não vai morrer nada. E aí, então, Eva caiu nessa falácia, nessa distorção da verdade. Isso é muito perigoso. E a partir daí, então, nós vamos ver a condenação, o juízo, queda, juízo diante do pecado, diante da falácia. E a condenação eterna dada à serpente e também aqueles que falsificam. Isso é muito forte, que falsificam a palavra de Deus. Mas aí você vai ver que esse julgamento é precedente. Ou seja, esse julgamento já aconteceu antes de nós, antes dessa carta ser escrita por Pedro. Ele está dizendo isso, que já houveram falsos mestres e que já houve julgamento para estes. E agora ele nos vai remeter a 3 importantes fatos. O primeiro é a queda dos anjos caídos. O segundo,
o caso no mundo antigo, referente a Noé, e, em terceiro lugar, o caso de Sodoma e Gomorra. Então, aí nós vamos ver esses três aspectos. Em primeiro, quanto à questão da queda dos anjos caídos, é justamente Lúcifer. Ezequiel vai tratar bem quanto a essa questão de que foi encontrado o coração de Lúcifer. Na verdade, Lúcifer se torna Satanás, né? O sentido da palavra, né? Que Lúcifer é anjo de luz e o anjo de luz se transforma no enganador, no Satanás. E aí, por conta da queda. E aí nós vamos ver, o pecado justamente é esse de que Lúcifer se opõe a Deus, se opõe ao governo de Deus, quer tomar o trono de Deus, quer ser aquele que será colocado acima do Altíssimo, que o trono dele, o domínio dele seria acima do domínio do Senhor, do Altíssimo. E aí então ele se rebela contra Deus e traz então consigo uma terça parte, né? Como nos diz Apocalipse, a terça parte dos anjos, boa parte, na verdade, um terço dos anjos é levado e se rebelam do Senhor. E aí você vê uma separação, um exemplo de de uma falsa mentalidade, de uma pessoa, um exemplo desse julgamento de um falso mestre, né? Porque se ele levou alguns, é porque ele dissimulou com outros anjos para a rebelião, e então há o julgamento do Senhor e a separação eterna do Criador e o juízo eterno do Criador e da relação com Deus, porque e aí existe aí uma questão que é o universalismo, é uma corrente teológica aí, que é baseada em um falso ensinamento das Escrituras, que diz que no final das contas tudo vai ficar bem, no final das contas até mesmo Satanás vai ser perdoado, não vai ter nada disso de inferno não, fica tranquilo. Esse é um ensinamento errado, esse é um ensinamento do universalismo, mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz, porque a palavra diz que assim como Deus não poupou os anjos, ele não deixará de julgar os falsos mestres. Então, isso é muito sério e muito importante. Um segundo caso é o do mundo antigo, uma referência aí ao mundo caído, ao mundo perverso do tempo de Noé. Perdão. Uma referência aí ao tempo de Noé, em que havia uma corrupção generalizada, uma imoralidade generalizada no povo, e aí Deus, então, utiliza do dilúvio como forma de julgamento ao povo, mas preservando, assim, a Noé, através da sua justiça e de um homem que foi salvo, assim como sua família, por sua integridade e justiça. Um outro caso é de Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa em que Ló, sobrinho de Abraão, decide caminhar quando se divide dele a partir de Gênesis 12, em que os servos de um e de outro já estavam muito populosos, né? Tinham muitas posses e muitos servos, e aí isso começou a trazer conflito. Então eles se dividiram, e aí Ló preferiu ir para a região de Sodoma e Gomorra, um lugar de total perversão, e ali então Ló é preservado, assim como sua família, sua esposa não, porque ela olha para trás e aí então acontece o julgamento do Senhor, ele é transformada em pedra, né? uma coluna de sal, e Ló então é preservado através no julgamento de Deus. Ló é preservado. E nós vamos ver que Deus o tirou das cidades ímpias porque ele era justo e vivia afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, ele estava sendo acuado pela libertinagem de Sodoma e Gomorra, mas o Senhor o preservou devido à sua justiça. E aí nós vamos ver então, agora que vimos já o julgamento precedente, o julgamento que foi dado aos caídos, aos anjos caídos, ao mundo antigo e a Sodoma e Gomorra, agora vamos ver o padrão de julgamento. Qual é o padrão
de julgamento do nosso Senhor. E aí nós vamos ver justamente isso no verso 4. No verso 4 que vai falar sobre... no verso 9. Verso 9 que vai falar que ele livra os piedosos. Ele livra aqueles que são piedosos, mas nós precisamos voltar ao entendimento disso, de que no verso 4 vai nos assegurar que Deus não poupou aqueles que se colocaram com um falso ensino, aqueles que foram opositores da justiça de Deus, e Deus então exerceu juízo perante estes. Porém, aos justos, Deus manifesta a sua misericórdia. Então, nós precisamos pensar nisso, e é isso que o verso 9 vai nos falar, que há um modelo de julgamento. Deus julga retamente, porque aos que se manifestam como justos, como retos, ele preserva, e aos que se manifestam como ímpios e impiedosos são, então, afligidos pelo julgamento do Senhor. Mas então nós vamos ver que ele sabe livrar os piedosos, meu irmão. Ele livra os piedosos da provação, ele conforta aqueles que são seus. Isso é motivo de consolo a nós e de entendermos isso, que os cristãos, eles são chamados a confiar na infinita sabedoria e soberania do poder do seu divino protetor. Então, enquanto aqueles que se opõem à justiça de Deus são recebidos ou recebem o julgamento de Deus, que é justo, aqueles que são seus, aqueles que são santos, aqueles que são irrepreensíveis perante o Senhor e que vivem em retidão, são preservados por Deus, são considerados livres por Cristo Jesus devido à manifestação da sua piedade. Isso é muito importante. E que entender que esse padrão de julgamento é que ele preserva os justos, mas ele também sabe aplicar o castigo aos injustos. Isso é o ponto B da nossa lição, no ponto 3. E vai nos trazer isso, que Deus não somente sabe livrar os seus filhos, mas também reserva castigo aos injustos para o dia do juízo. E nós vamos ver que os injustos, eles são como prisioneiros em uma jaula, aguardando a sentença final. Então, o juízo, o julgamento de Deus foi manifestado. Não há possibilidade, então, de sair disso, como nós vemos aos anjos caídos, por exemplo, porque o juízo de Deus é manifestado. Deus julga com retidão e justiça. E aí nós vamos ver que, enquanto esperam, continuam a acumular mais culpa, acúmulo de culpa, aqueles que são falsos ensinos, com falsos ensinos, falsos mestres, que se desviam do caminho da verdade. E nós precisamos entender justamente que eles encararão o julgamento do grande trono do Senhor, onde Deus condenará os ímpios de todos os tempos ao castigo eterno no lago de fogo. Isso é muito forte, mas é verdade. Haverá julgamento do Senhor a estes, que são falsos ensinadores, falsos profetas, falsos mestres, que trazem doutrinas falsas. Isso é muito sério. E aí nós vamos ver que precisamos entender que existem essas características dos falsos mestres, como homens que são escravizados pelo pecado, homens que são escravos, dominados pelo pecado e não conseguem, não querem desfrutar da liberdade em Cristo Jesus e que realizam seu próprio governo, preferem se autogovernar, como foi a declaração de Eva no jardim, através da proposta da serpente: eu quero governar a mim mesmo, eu quero dominar a minha vontade, eu quero ser semelhante a Deus, porque aí eu vou poder ter o governo da minha vida. E os falsos mestres estão ensinando isso, através da libertinagem, através do liberalismo, através aí
de uma ideia, uma ideia errada do evangelho, através da teologia da prosperidade, através aí da dissimulação, do engano. Tudo isso é marca de um falso ensino que conduz à escravidão do pecado, seja ele de natureza ideológica, seja ele de natureza moral, seja ele de natureza sexual ou até mesmo espiritual. Essa prisão, essa escravidão só é liberta pelo nome de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Então, que possamos ser estes que entendem a soberania e o senhorio de Cristo, Ele como o bom pastor, o grande mestre, o Senhor, que nos orienta e que nos deu uma santa palavra, que devemos segui-la, vivendo a verdade com o ensinamento das Escrituras, não sendo levados por qualquer vento de doutrina, por falsos ensinamentos de falsos mestres, que não nos conduzem a uma vida de santidade, mas sim a uma vida de escravidão do pecado. Que você tenha sido alertado nesse tempo, que você tenha sido alertado por aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa introdução até, né? Chega a ser até uma introdução a esses falsos ensinos, esses falsos mestres, que a próxima lição vai falar do caráter dos falsos mestres. E a gente vai ver, então, qual é a característica desses falsos mestres que estão tão presentes no nosso tempo. Então, que você tenha aprendido, que você tenha sido alertado pelo Senhor a estudar a palavra, a ler a Bíblia, ser uma pessoa que entende a Bíblia e que reconhece o falso ensinamento. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.